difícil. Tudo que aconteceu em Campeonato Goiano, Copa do Brasil, parabéns, mérito pro Vila, show de bola. Agora a Série B, que pra mim é a grande competição do Vila na temporada, frustrante. Essa é a definição, assim, eu acho que mais direta, né, pra campanha do Vila Nova até o momento. O Vila Nova é um time frustrante. O Vila me frustra completamente, porque eu projetava um Vila Nova muito mais competitivo, um Vila Nova que de fato fizesse uma campanha interessante, e até o momento o Vila Nova é um time frustrante. O futebol do Vila é frustrante e os resultados do Vila Nova são frustrantes. Esse que é o grande ponto. E a pergunta é a seguinte: o Oba deixou de ser a arma secreta do Vila Nova em 2025? Nós fizemos um comparativo da campanha do Vila Nova em casa nessa temporada com a campanha do Vila Nova em casa nos outros anos. Põe na tela do canal do YouTube para mim, por gentileza. Tá aí Vila Nova como mandante. Em 2023, o Vila fez 19 partidas, foi o sexto colocado como mandante, 39 pontos. 11 vitórias, 6 empates, 2 derrotas e 26 gols marcados, 68% de aproveitamento. 2024, o Vila ficou com a quarta melhor campanha em casa. 43 pontos conquistados, 13 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Aproveitamento de 75%. O Vila ano passado perdeu 2 vezes também. Olha a diferença. Em 2025, com 12 jogos, o Vila já tem a mesma quantidade de derrotas, né, do que ele teve em 2024 na Série B todinha. Série B todinha, 19 jogos, 2 derrotas. O Vila Nova em 12 jogos não, o Vila tem 6 partidas em casa. Ele já perdeu 2 vezes. Já perdeu 2 vezes. Então é um negócio complicado. 66% de aproveitamento. Danilo Dias, por que o Oba não é mais o estádio mais hostil da Série B? O que aconteceu com o Vila Nova, que, né, passou a ser um time comum jogando no Onésio Brasileiro Alvarenga? Craque. O Vila que nos habituou a perder apenas 2 vezes dentro de casa. Foi assim no ano de 2023. Foi assim no ano de 2024. Estão aí os dados. E nesse ano ele já consegue, não extrapolar esse número, já atingir o número que é habitual do Vila perder dentro de casa na Série B, 2 derrotas. Só que o Vila tá passando por um momento de instabilidade que o Santos passou o ano passado, em 15 pontos ganhou apenas 1, volta a vencer na competição diante do Goiás lá na Vila. Só que o Santos passou sem mudar treinador, né? Balançou o Carrilli na altura e manteve-se. E eu falei aqui alguns dias atrás que quem passasse por esse período de instabilização dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, soubesse gerir melhor, vai sobressair lá na frente. E eu vejo que o Vila, não é porque o Oba deixou de ser a Fortaleza. O Vila tá passando por um momento de instabilidade, toma um gol de falta diante do Grêmio Novo Horizontino, em que o árbitro, pra mim, foi muito criterioso naquela expulsão do Igor Henrique. O Vila estava até bem na partida, foi uma fatalidade. Contra o América Mineiro, foi uma semana atípica, né? Uma semana que você perde na segunda noite, regressa só no outro dia para Goiânia, reapresenta na quarta com a demissão do treinador e o outro chega na quinta. Então é muita informação, muita coisinha para quinta e sexta-feira. Você já está com um novo comandante, com as novas ideologias, com a mudança de tática, que ele entrou com um 4-2-4, digamos assim, que o Vila até então não tinha atuado na temporada dessa forma com o Rafael Lacerda, seja nas competições do Goiano, Copa Verde, Copa do Brasil e também Série B. Então foi muita coisa dentro de uma semana. O Vila agora vai ter um tempo maior, está tendo esse tempo até o próximo confronto no domingo. Espero que o Luizinho reflita, espero que ele consiga trazer os jogadores de volta para ele, consiga harmonizar o ambiente ali dentro do vestiário do Vila Nova, consiga nesse momento de instabilidade, esse momento que o Vila está passando ruim, fazer voltar a vencer, seja já contra o Amazonas, dentro de casa, principalmente no clássico, depois que é o próximo adversário, contra o Atlético. O Vila tem que voltar a sorrir dentro de casa para depois buscar algo fora. O Vila precisa mostrar pro seu torcedor de novo que ele está presente, que precisa dele ali no Oba, e o Vila nesse momento dessa instabilidade parece que ele tá fazendo que esse distanciamento se torne maior, e não pode. Pela partida ruim que fez diante do América, eu coloco e trabalho essa meia-culpa com o Luizinho e também com o staff do Hugo Jorge Bravo, com a direção de ter demitido o Lacerda em uma semana, como eu disse agora há pouco. Então, voltar a sorrir dentro de casa é importante para buscar pontos fora, que é algo que o Vila não costuma muito fazer nas edições passadas e também nessa. Portas de Aço Goiás marcam golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. 6 décadas de tradição. Campeonismo na preferência da torcida goiana. Acesse portasdeaçogoiás.com.br.
Peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 26 anos no mercado. Peças para carros nacionais e importados de todas as marcas e modelos. 3280-8383. Precisou de peças? Alternativa Autopeças. 3280-8383. Junho chegou com tudo na Tecar Honda. Pense bem, vá de Tecar. Jardim Goiás, Santa Genoveva e também na cidade de Anápolis. Comiqueto Sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. E Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Gente, vai deixando o like, hein? Like no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Preciso muito do seu like pra gente bater a nossa meta hoje de pelo menos 300 likes até as 3 da tarde. Ô, Maestro Tim, até esse ponto aqui levantado pelo Danilo, eu discordo frontalmente dele. O Vila tinha que ter mandado o Lacerda embora mesmo. A questão é que o Vila não tinha que ter contratado o Luizinho Lopes. Esse é o grande ponto. Agora, essa situação me preocupa. Volta a cartela aí na tela do canal do YouTube. Ô Tim, o Vila em 2025 já tem a mesma quantidade de derrotas em 6 partidas, né, do que o Vila Nova teve em 2023 em 19 jogos no campeonato inteiro, e em 2024 também no campeonato inteirinho jogando no Oba. Por que o Vila perdeu o encanto jogando o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, onde historicamente, nesse período curto aí, ele sempre foi muito forte, extremamente competitivo, Maestro? Isso preocupa, Thiago, porque como você está colocando aí, né, o Vila perdeu o encanto dentro do Oba, mas não mudou a característica fora de casa. Assim, o Vila não ganhou um encanto diferente fora de casa, então a situação ela é mais preocupante em 2025 justamente por isso, porque em 2023 e 2024 o Vila tinha esse poder dentro do Oba, foi um time muito competitivo, muito forte jogando dentro de casa, mas fora de casa também não tinha essa força, era um time que perdia muito fora de casa, e para mim essas derrotas fora de casa foi que evitaram que o Vila chegasse à Série A, principalmente aquela derrota em 23 para o ABC, e o campeonato ano passado, o Vila perdeu muito também fora de casa. Só que esse ano continua mal fora de casa e agora já não está conseguindo ter essa força dentro de casa. Precisa voltar a buscar essa força, pelo menos dentro de casa, para que o Vila continue competindo ali, brigando na parte de cima da tabela. Eu vejo que esses 2 jogos que o Vila perdeu em casa teve alguns ingredientes diferentes. A arbitragem da primeira derrota em frente à equipe do Novo Horizontino ali, para mim, teve uma influência direta nesse resultado ruim, né, do Vila ter perdido aquele primeiro jogo do Campeonato Brasileiro jogando em casa, e nesse último contra o América Mineiro foi toda essa turbulência que o Danilo trouxe, mas essa questão de mudar a situação muito rápido, querer mudar. Luizinho chegou e quis fazer algo diferente de uma maneira muito rápida, praticamente sem treinar, porque ele não teve tempo para treinar, ele quis montar uma estratégia diferente, uma formação tática que o Vila não tinha adotado ainda nessa temporada, e isso deu muito errado. Então, para mim, teve essa responsabilidade também do treinador em ter feito essa mudança. Teve tempo de corrigir no intervalo, já que virou 0-0, e mesmo assim ele insistiu na permanência para o segundo tempo, e acabou que o Vila foi totalmente dominado pelo América Mineiro. O Vila precisa de ter essas mudanças, Thiago. Precisa voltar a ser forte dentro de casa, tem que quebrar essa situação novamente, voltar a vencer logo e mudar essa postura fora de casa. E no próximo final de semana o Vila já tem mais uma oportunidade para fazer isso, que pega o Amazonas fora de casa. O Vila precisa vencer, até para quebrar essa sequência ruim que o Vila está passando nesse momento, essa instabilidade, e dar uma tranquilidade maior para trabalhar, porque hoje eu vejo o Vila dentro de uma panela de pressão, é uma pressão o tempo todo, por incrível que pareça. O Luizinho chegou, fez um jogo e eu já vejo ele pressionado. Totalmente pressionado, né? 12h19 agora. Meus amigos, faltando 140 likes. Será que a gente não vai bater a meta hoje? Se a gente não bater os 300 likes, não tem sorteio na sexta-feira de uma camisa oficial do Vila Nova, do Goiás ou do Atlético. Tá na sua mão. A gente precisa bater 300 likes no canal do YouTube. 300 likes. Faltam 140. 140. Deixa aí o seu like, faça a sua parte no debate das feras da Band News até as 3 da tarde, sempre com você, meu ouvinte amigo. Gente, na troca de óleo da GP Car, você, ouvinte Band News, sempre sai ganhando. Tem 1 litro de óleo totalmente de graça para você. Não perca tempo. Venha para a Avenida TB3, Jardim América. 6235157004, GP Car Centro Automotivo. 2h20 da tarde, debate das feras, oferecimento Safra Irrigação. Atendimento de primeira, preço justo. 6239284020, safrairrigação.com.br. No campo ou na cidade, precisou? Vai de Safra. A Camargo, seu distribuidor autorizado MWM com as peças corretas para o seu trator, caminhão ou picape. A Camargo, parceira de quem produz.
Jun chegou com tudo na Tecar Honda. Escolha quem tem tradição, conforto e confiança com o melhor preço de revenda do mercado brasileiro. Vai de Tecar Honda, Jardim Goiás, Santa Genoveva e também na cidade de Anápolis. E na Vesa Citroën Aparecida. Novo Citroën Basalt Fel Branco 2025 a partir de R$ 92.990. Na Vesa Citroën Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Agora um detalhe, gente. Vocês projetam uma reação do Vila Nova a curto prazo? Porque Série B não dá espaço para um período tão grande assim, sem vitórias. São 30 dias que o Vila Nova não ganha. 30 dias. E a minha preocupação daqui a pouco, Danilo Dias, tinha amigo de casa, não será mais G4, porque assim, eu não vou ficar aqui enganando a torcida do Vila. O Vila Nova nesse momento tem que se preocupar com zona de rebaixamento. Daqui a pouco o Vila ganha 3, 4, 5 partidas, muda o discurso. Mas nesse momento a minha preocupação, meus amigos, é com Z4. Eu vejo que esse jogo de domingo ele tem uma importância tão grande. Divisor de águas. Pode ser. Divisor de águas. Pode ser essa verdade. Se o Vila perde, ele traz o Amazonas. Aí, se o Vila perder pro Amazonas, fora de casa no domingo, eu vejo que essa preocupação sua, ela é muito pertinente. Aí já vamos começar a preocupar ali, só fugir, só permanecer na Série B. Agora, o Vila precisa, por isso que eu falo que esse jogo ele é tão importante, porque se ele consegue vencer, ele tem que voltar a trazer uma tranquilidade para dentro do clube. E eu vejo que hoje o trabalho do presidente ele é muito forte, porque ontem eu falei isso aqui, né, Danilo, nós falamos em relação à maneira que o Luizinho chegou. Eu nunca tinha visto isso, Thiago. Um jogo, o cara já tá sob pressão. Um jogo do treinador, jogador já sai reclamando escancaradamente da postura do treinador. Então, assim, é uma situação que tem que ser corrigida. Felizmente, teve essa semana toda, está tendo essa semana toda para ser corrigida essa situação. Sim, mas aí não foi falta de habilidade, porque... Pra mim foi um erro da diretoria. Você se lembra muito bem aqui de uma entrevista exclusiva concedida pelo Igor Henrique ao nosso Igor Santiago. Onde ele criticou abertamente o trabalho do Luizinho Lopes na temporada passada. Exatamente, por isso que ele critica abertamente o trabalho do Luizinho. Eu vejo que a diretoria do Vila, ela tentou acelerar um processo e muitas vezes essa questão, ela não dá certo. O Vila tinha um jogo importante contra o América Mineiro, mas tinha demitido seu treinador, poderia ter a paciência de deixar ali o auxiliar permanente, o Ariel Mamed, para comandar e ter uma paciência melhor para buscar um nome, para buscar um treinador, mesmo que fosse o Luizinho. Mas que fosse o Luizinho, peraí, o Luizinho trabalhou com quantos jogadores que estão nesse elenco? Com vários que estão aí. Ralf trabalhou com ele, Todinho, Elias, Arilson, né, o Igor Henrique. Então, peraí, se teve algum problema no ano passado, e pelo que falou o Igor Henrique pro nosso Igor Santiago, mostrou um descontentamento com o trabalho do Luizinho ano passado, principalmente em quem não era aproveitado, quem estava no banco, ele deixou bem claro isso, o Igor Henrique. Então já era uma situação para ter uma conversa, pelo menos com alguns jogadores do elenco ali. Aí não, tentou acelerar o processo, trouxe o Luizinho, a derrota veio, a mudança não deu certo, tentou fazer algo muito rápido ali e acabou que deu muito errado. Aí jogadores já saem reclamando do treinador. Então foi muita situação, foram muitas situações num momento só. Então precisa de ter uma sabedoria agora a diretoria, o próprio Luizinho, de trazer o elenco pro lado dele. Porque eu nunca vi time nenhum ter sucesso com o elenco rachado. Nunca vi. E da maneira que tá aí, o Luizinho, por isso que eu falei, ele já chegou numa situação onde ele tá pressionado. Ele chamou muita responsabilidade pra ele, né? Ele, ao fazer essa mudança, não só o fato de jogar pra cima do América, se desse certo, a gente ia falar, nossa, o Lacerda era um retranqueiro, o Lacerda, se calhar, não apostou nesse ataque. Só que ele chamou a responsabilidade pra ele. Porque ele não teve nem tempo de treinar, né? Não teve, tio. Ele cita na coletiva dele, Danilo, só pra te ajudar, não sei se você chegou a ver, ele cita o Vila de 23 com o Claudinei, que jogou nessa função. Só que o Claudinei teve tempo. Porque o Vila é eliminado nas quartas. O Vila é eliminado nas quartas pro Anápolis. Aí ficou um período grande sem treinar, sem ter jogo. E aí estreia no Campeonato Brasileiro da Série B e o Claudinei lança lá de cara essa postura tática num 4-2-4 que deu certo naquele início. E detalhe, ele tinha o Lourenço com o Ralf, tinha o Igor Henrique, um Pessoa, um Dantas, tinha então, um Parede. Ele tinha jogadores que na parte ofensiva entregavam muito em termos de recomposição, e esse elenco agora não tem essa característica, porque você vê, por mais que tenta ajudar, não é característica do Parede, do próprio André Luiz, o Todinho tentou ali ajudar, tem dificuldade, o próprio Poveda. Então, assim, e sem treinar. E ele lançou uma postura de imediato,
sem tempo nenhum para ter trabalhado. Te digo mais, ele chama essa responsabilidade pra ele sem o Vila Nova ter tido isso ao longo da temporada. Não, pera lá, deixa eu pegar um DVD aqui, o Vila jogou contra a Jataiense assim, o Vila lá contra o Ferroviário, não, contra o Atlético, ele jogou assim, o Lacerda pôs um 4-2-4, gostei. Pessoal, vocês lembram lá contra o Atlético, vocês jogaram assim? Contra aquele time lá, vocês jogaram assim, eu vou com essa formação. André, vem pra cá, parede, aqui, não sei o que não. Ele chegou, passou a ideia pros caras, os caras, uai, pera lá, mas nunca jogou assim, como é que vai ser? Entrou meio que perdido, e ele traz essa responsabilidade pra ele, depois começa a fazer substituições, tem um intervalo pra tentar alterar alguma coisa, mas nem assim o intervalo foi bem pra ele e por Vila. Sabe, ele traz uma responsabilidade pra ele desnecessária no regresso que ele não estava bem, estava em baixa por não ter vencido nenhum jogo lá no Paysandu. Chega no momento em que parece que o turbilhão ali tá aceso e ele, em vez de pôr um paninho tranquilo, vai ali, busca o resultado, 1-0 magro, mas ganha do América, ganha os 3 pontos, tira aquela fase negra de derrotas consecutivas, mas não foi isso que se viu. Ele traz agora uma pressão absurda, porque jogadores falando dele, a forma como o Parede saiu do jogo e tem uma responsabilidade grande contra o Amazonas, que é um jogo complicado pro Vila Nova. 12h26 da tarde, meus amigos, 135 likes, não, 165 likes, a gente precisa de 35 para bater 200. Então estamos aí a 135 likes da nossa meta do dia. Vamos bater os 200 agora? Alô, você do canal do YouTube, você que não deixou o seu like agora, deixa o like agora, deixa o like nesse momento. Precisamos aqui de 35 pra gente terminar o bloco do Vila Nova com 200. E aí vamos para o último bloco, precisando de mais 100 curtidas. Dá pra gente alcançar a meta. Mas eu preciso de você, amigo ouvinte da Band News Goiânia. 12h27 da tarde, a Camargo, seu distribuidor autorizado MWM com as peças corretas para o seu trator, caminhão ou picape. A Camargo, parceira de quem produz. Come Quieto Sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade, qualidade, rapidez, higiene e muito sabor. 3255-4040. Acetona Cruzeiro, produzida no estado há 6 décadas. Precisou de peças? Alternativa Autopeças, 3280-8383. Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiânia. E Citroën e Peugeot. Você encontra na Navesa Aparecida, Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Agora tem um detalhe, né? A gente está concentrando aqui muitas nossas atenções em cima da questão do técnico. Só que esses jogadores do Vila também estão devendo pra caramba, né, meninos? Eles estão devendo pra caramba. E outra coisa, Tim. O que o Parede fez não é atitude profissional. Você não critica o seu comandante, o seu chefe publicamente, não, meu amigo. E o futebolzinho do Parede tá bem mequetrefe, hein? Não, e o que tá chamou bem a atenção, pra mim ele foi, a gente elogiou muito ele na volta do Parede, porque pra mim foi fez fantástico. Um grande jogo, mas só ficou naquilo. Foi fantástico pelo tempo que ele ficou lesionado. Ficou naquilo. Mas o que chamou mais atenção no jogo contra o América, porque as substituições foram de jogadores que não estavam bem. O Parede não estava bem, o Vila não jogou bem. Não teve nenhum jogador para salvar. Então, sim, isso chama mais atenção, que ele não estava bem, acabou sendo substituído, mesmo assim ainda reclama, assim como o próprio André Luiz também fala dessa questão de ter substituído esses jogadores, né, deles terem saído. Agora, independente de gostar ou não, eles têm que pensar também na carreira deles e na instituição. Porque o Vila hoje é o time que eles estão. Então, sim, se o Vila for mal, é ruim para a carreira deles. Então, sim, eu trabalhei com um treinador que eu não gostava. Trabalhei, mas quando eu pisava dentro de campo, eu queria ganhar. Eu quero sempre estar vencendo. Então, para mim, precisa de ter esse profissionalismo do elenco. É o Luizinho que veio, a diretoria contratou o Luizinho, independente de quem seja o treinador, se fosse o Ariel, se fosse outro, como era o Lacerda, entrou dentro de campo, amigos, entrega. Entrega para vencer, entrega para ganhar, realmente, para tentar ganhar. E não para ficar nessa situação de briga aí, para tentar daqui a pouco desestabilizar, derrubar treinador. Não sei se você tem essa visão que eu tenho, em nome das maiores marcas brasileiras, Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Certificação ISO 9001, selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia. Em Goiânia, pega o telefone e ligue agora. 3928-5114. Sopema GO 100% confiança. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Orgulho do povo goiano. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Cansado de pagar aluguel todo mês e ver o seu dinheiro indo embora? A Like Imóveis tem a solução para você realizar o sonho da casa própria. Conquiste a sua casa ou apartamento com parcelas que cabem no seu bolso. Entre em contato pelo 62983238200. Like Imóveis, realizando sonhos. E Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. Pegue o telefone e ligue agora. 3091-5050. Não tem praga que aguenta. Faltando 125 likes, família. Like. Esse é o momento do like. Fica a impressão, Danilo Dias,
não sei se é minha impressão, impressão correta, que era a sua opinião também, a opinião do amigo de casa que está vendo a gente pelo canal do YouTube e ouvindo também pelo radiosnet.com. Me parece que os jogadores do Vila estão acomodados, justamente por essa visão. O Vila faz uma temporada até o momento maravilhosa. Todos os objetivos foram cumpridos. Campeão goiano, coisa que não acontecia há 19 anos. Terceira fase da Copa do Brasil. Me parece que os caras estão em berço esplêndido. Eu não sei como funcionam os bastidores do Vila, na questão da cobrança, até acredito que a cobrança seja grande, porque o Hugo tem esse perfil de cobrança, mas me parece que alguns jogadores do Vila estão com esse negócio na cabeça. Fomos campeões goianos. Chegamos à terceira fase da Copa do Brasil. Cara, isso não vale de nada nesse momento. Até porque o mais importante é o brasileiro. E outra coisa, campeão goiano, parabéns, beleza, fez festa, foguete, pei. Foi lindo, foi maravilhoso. Só que o que importa mesmo é a Série B, gente. O que vai mudar o Vila Nova de patamar não é título goiano, não. É um acesso para a Série A. Vai mudar o Vila de patamar financeiro, patamar de conhecimento nacional, patamar de investimento, patamar técnico. É isso que vai mudar o Vila de patamar. Você não vê esses jogadores acomodados, não, Danilo? Eles têm que ter essa noção, Thiago. Eles têm que ter a virada de chave. O Vila tá num momento de instabilidade, perdeu 2 pro Cruzeiro, aí vem de 5 derrotas seguidas, uma delas pra esse time. Então, o Vila precisa virar essa chave. E como que é? É união, é os caras ali dentro se conscientizar de que precisa mudar a postura fora de casa. Eu quero ver essa postura nova com o Luizinho, principalmente jogando lá em Manaus. É um jogo difícil, de um time que vem crescendo na competição. O Vila não pode trazer mais um Manaus, um time lá, o Amazonas, pra briga. O Vila se perde, é derrotado. Ele, além de ter trazido o Criciúma no momento ascendente, traz agora o Amazonas, vai ficando cada vez mais difícil de uma recuperação. A desconfiança no elenco, a desconfiança do treinador que recém chegou. Então não pode deixar que isso aconteça. O Santos passou por isso, conseguiu e venceu e subiu. O Vitória em 2023. O Atlético fez um retorno extraordinário. Cara, cada um com a sua filosofia. O Vila tem que pensar nele próprio, mudar. O Luizinho tem uma semana pela frente para reconquistar esses jogadores, para mostrar para eles que com ele vai conseguir fazer isso e tirar o melhor de cada um, escalar certo. Já começa daí. Pessoal, vem cá, eu quero fazer essa postura fora de casa. Como é que vocês estavam jogando fora de casa? Não deu certo. Eu vou montar assim, o Amazonas joga assim, a gente vai estudar o time adversário para chegar lá e nós vamos para vencer. O Vila Nova precisa mudar isso, de não vencer fora de casa. E só para recuperar e tirar essa desconfiança que está vivendo nesse momento de 4 derrotas seguidas na Série B, Thiago, nada melhor do que vencer fora de casa, jogando bem, jogando defensivamente seguro, sabe, os caras bem fechadinhos nos 3 setores, numa transição ou outra, conseguir vencer o jogo e aí sim, mudar essa chave e o Vila Nova voltar a sorrir na competição, que é importante para ele.